Queria começar por felicitar o Instituto Lula e o Presidente Lula aqui presente. O Presidente foi sempre uma inspiração para mim, desde que o conheci, em 2003, nas minhas funções aqui no Brasil. Mas, claro, já sabia quem era o Presidente muito antes, através de leituras, através de acompanhamento da atualidade brasileira. Eu sou um viciado do Brasil e utilizo esta expressão porque há um livro do Alberto Costa e Silva que fala dos vícios da África, os viciados da África. Eu sou viciado do Brasil. Durante bastante tempo tive contactos, sobretudo no mundo académico. Aqui reconheço muitos académicos que acompanharam as minhas leituras e também o meu percurso. O livro do professor Alencastro, que é um livro absolutamente fundamental para entender a relação Brasil-África. Tenho aqui alguns personagens como Ladislau do Bor, que fazem parte da minha vida desde a adolescência, e muitos outros aqui presentes para serem citados são numerosos. E, de facto, sinto-me em casa, sinto-me muito bem acolhido e com um grupo, uma plateia VIP, com um grupo altamente qualificado e destacado para poder discutir as relações do Brasil com a África. Mas eu, na realidade, não vou falar da relação Brasil-África, vou falar da África só, e depois nós, no debate, poderemos falar da relação Brasil-África. E acho importante porque, apesar do interesse que a África possa suscitar em muitos dos presentes, e sei que alguns acompanham mais de perto, como neste caso o embaixador Paulo Cordeiro, por razões das suas próprias funções, e muitos outros por razões de interesse académico. Você mencionou a Marisa. A Marisa é minha ex-aluna, né? Eu fui professor dela num outro país africano chamado México. Tenho a certeza que muitas das coisas que vou dizer são conhecidas, mas talvez não da forma como eu vou apresentar e talvez não da forma como eu vou estruturar. E o que eu vou fazer não é uma construção pessoal, é uma construção que tem a ver com o debate, como ele se posiciona hoje em dia em África. E eu sinto-me à vontade de falar em nome da África quando assim o fizer, por uma razão muito simples. Existe um grupo de 3 instituições que são consideradas as instituições mais importantes no contexto pan-africano, que é claramente a União Africana, o Banco Africano de Desenvolvimento e a comissão que eu dirijo, que é a CEPAL da África, a Comissão Económica para a África. A Comissão Económica para a África é um pouco diferente das outras estruturas da ONU, porque ela tem a ver com a própria história do continente. Foi criada em 1958 e, na altura, a África não estava ainda independente. Havia poucos países que estavam independentes e, durante esse período que se seguiu logo após a criação da Comissão Económica para a África, houve, digamos, a grande vaga das independências africanas. E, por causa disso, era preciso haver uma instituição que servisse de âncora para a reflexão, e essa instituição passou a ser a Comissão Económica para a África, que acabou por ter um papel fundamental na criação da própria Organização da Unidade Africana, que começou por se reunir nas suas instalações e assim continuou a fazê-lo até há 5 anos atrás, quando a União Africana recebeu uma sede oferecida pela China. Mas, para além da presença física nas instalações da Comissão Económica para a África, há um emaranhado de relações entre as 3 instituições que fazem da Comissão Económica para a África uma instituição mais africana do que onusiana. Aliás, nosso slogan é um pouco dizer que nós não trazemos a agenda da ONU para a África, nós levamos a agenda da África para a ONU. E, portanto, é um pouco a filosofia que está por detrás dessa instituição. E essas 3 instituições juntas têm uma coordenação muito forte e, neste momento, estão a desenhar uma agenda para a África do futuro, que se chama Agenda 2063. E é 2063 porque em 2013 comemoramos 50 anos de vida institucional pan-africana
e, num momento mágico, não é, decidimos que era importante engajar todos os líderes do continente numa reflexão sobre o que eles gostariam de oferecer à África nos próximos 50 anos. E essa reflexão era muito crítica, era sobre o que não funcionou, era sobre o que não fizemos bem, para podermos definir melhor o que devemos fazer para que daqui a 50 anos a África possa ser o continente do futuro. Esse processo foi liderado pela senhora Zuma, que é a presidente da Comissão da União Africana, juntamente com o presidente do Banco Africano, que se chama Kaberuka, e eu próprio. Portanto, nós os três fizemos apresentações aos chefes de Estado e, desde essa altura, regularmente, trabalhamos com os líderes africanos, 2 vezes por ano, sobre a construção dessa agenda, e agora em junho vamos adotar o primeiro plano de 10 anos para a implementação da África que queremos. Portanto, quando eu digo que vou falar em nome da África, é um pouco baseado nesta legitimidade. Então, o que é que nós protagonizamos? Nós dizemos que a África precisa de transformação estrutural. E vamos buscar esta frase de transformação estrutural um pouco em contraponto com ajustamento estrutural. Nós não queremos ajustamento, queremos transformação estrutural. Qual é a grande diferença? A grande diferença é que a transformação estrutural é uma mudança completa da estrutura das nossas economias. E, portanto, conseguimos que os líderes africanos adotassem esse princípio e depois nós vamos declinar esse princípio em várias formas. Nós dizemos que a transformação estrutural vai permitir a industrialização da África. E, portanto, o nosso foco principal é a industrialização. E muita gente diz, mas a industrialização é um pouco tardio, não? E nós dizemos, exatamente, nós somos os latecomers, em inglês, não é? Nós somos os que chegamos tarde à industrialização. Portanto, temos que fazer uma industrialização completamente diferente. Não vamos fazer a industrialização que os outros fizeram. E vamos fazê-la de uma forma que tenha em consideração o momento atual da África. Então, eu vou-vos definir rapidamente o momento atual da África, porque muitos de vocês já conhecem da literatura e da leitura. Portanto, nós somos o continente que mais cresce. E não digo isto com nenhuma hesitação, porque há muita manipulação estatística, nomeadamente quando se fala da Ásia, fala-se em pedaços da Ásia, que é para falar do bom pedaço e deixar de lado o mau pedaço. Eu estou a falar de continentes. Em continentes, o continente que mais cresce é a África. Em termos de crescimento económico, dos 20 países que mais crescem, 10 são da África. E dos 10 que mais crescem, 6 são da África. Portanto, isto não há nenhuma hesitação neste tipo de afirmação, mesmo com o último relatório do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, que foi publicado há apenas 4 semanas. Portanto, esta é a realidade. E porquê que não se tem esta impressão da África? Porquê que não se acha que a África, de facto, tem mais de positivo do que negativo? Porque, na realidade, o que se continua a falar são 4 coisas, e eu vou falar de cada uma delas em detalhe. Fala-se do ébola, fala-se do fim do ciclo das commodities que vai afetar fortemente o crescimento africano, fala-se de Lampedusa e dos que morrem a atravessar o Mediterrâneo, e fala-se dos conflitos. E eu vou depois, em cada um destes, desmontar um pouco a estrutura de pensamento e a narrativa que tem sido desenvolvida. Mas antes de chegar lá, em termos de situação económica, todos os indicadores macroeconómicos em favor do continente. Eu poderia fazer aqui uma longa lista, mas vou só assinalar 3 ou 4 que já dão uma ideia do conjunto. Por exemplo, este ano nós vamos ter o mesmo nível de investimento que a China. Lembra-se que a África tem menos habitantes que a China. 64 mil milhões de dólares, ou bilhões de dólares. Nós temos o rácio dívida-PIB mais baixo de todos os continentes. Alguns países que estão a ser criticados ou que se pensa que possam ser altamente afetados pelo fim do ciclo das commodities, como por exemplo a Argélia. A Argélia tem uma dívida, um rácio de dívida-PIB de 2%. Né? E a média africana está abaixo dos 20%. Portanto, isto dá uma ideia da capacidade enorme de endividamento que tem a África. Nós estamos no ponto mais alto
de reservas de Banco Central jamais atingido pelo continente. Neste momento, as nossas reservas de Banco Central são equivalentes a 500 mil milhões de dólares, ou seja, meio trilhão. Nós temos uma inflação no continente, a média do continente, que está abaixo dos 7%. Muitos países estão com uma inflação à volta dos 2, 3%, e são daqueles que mais crescem. Nós temos uma situação em que o nível de investimento público é o mais alto jamais atingido nos últimos 30 anos. Portanto, eu poderia continuar com os vários dados que mostram que, de facto, a nossa situação económica é invejável. E ela é tão invejável que, neste momento, pode-se dizer que, praticamente, aquilo que está a acontecer em África é o que aconteceu na China há cerca de 30 anos e que aconteceu mais recentemente na Índia há cerca de 10 anos, 20 anos. Na realidade, se nós pensarmos que nos últimos 15 anos a África duplicou o seu PIB, atingiu um nível de participação no comércio mundial de 3,3%. Pode parecer pouco, mas comparem com o Brasil e, mais importante, comparem com a Índia, porque a Índia é considerado o país que, digamos, é estrela neste momento em termos de crescimento. Esse país estrela tem uma população ligeiramente maior que a África. Portanto, a comparação tem sentido. Aliás, a comparação até poderia ser desfavorável para a África, porque nós, com 54 entidades políticas, temos menos racionalização das políticas que, evidentemente, um país que tem a mesma população, que é a China. E, no entanto, todos os indicadores da África são melhores do que a China. A África tem um PIB per capita maior que a China. A África tem uma penetração da telefonia celular maior que a China. A África tem mais computadores do que a China. A África tem uma participação no comércio maior do que a China. A África tem menos pobres do que a China. E podemos continuar com essa comparação, e eu normalmente costumo ir até o fim da provocação e dizer: e qual é o país que mais investe na Índia? É um país africano chamado Maurícias. Portanto, nós temos aqui uma situação em que a narrativa não corresponde à realidade dos números. O país estrela, que é a Índia, tem em todos os indicadores piores do que a África. Mas não é assim que as pessoas veem. E normalmente as pessoas dizem: mas é porque na África existem muitos problemas. Bom, vamos ver esses problemas um por um, porque é interessante desconstruir a narrativa. Primeiro problema. Na África há muitos conflitos. Sim, é verdade. O total de pessoas que foram mortas nos conflitos da região dos Grandes Lagos e do Corno da África, que são as duas regiões com maior número de conflitos, é menor. O total de pessoas mortas por essas duas zonas de conflito é menor do que as pessoas que morrem por conflito na Índia, com a revolta dos Naxalites e com a região do Caxemir. Isto não é a percepção que as pessoas têm. Se nós tomarmos, por exemplo, em conta o que se passa em certos países da Ásia, e no arco, digamos, da desgovernação, que vai do Afeganistão até o Iraque, etc., então a situação piora consideravelmente. Mas eu estou a comparar com países que normalmente no nosso imaginário parecem melhores do que a África. Não estou a comparar com o que parece pior. Por exemplo, fala-se da pirataria na costa da Somália. Há 5 vezes mais ataques de piratas no Golfo de Malaca, no Estreito de Malaca, do que na costa da Somália. Mas só que no Estreito de Malaca é Singapura, é Malásia. Parece tudo fantástico. São países que, no nosso imaginário, não têm problemas. Como nós não imaginamos de que há uma província da Malásia que tem uma revolta, que tem problemas em Irian Jaya na Indonésia, que há o problema dos muçulmanos de Mindanao nas Filipinas e que existe uma tensão enorme na fronteira entre o Camboja e a Tailândia, que há a maior violação de direitos humanos em Myanmar e que nós temos uma situação em que o país que mais tem produção industrial em termos do tipo de produção que nós queremos importar para a África se chama Tailândia e que na Tailândia já vão no golpe de Estado número 7. Mas não é isso que se pensa. Pensa-se que a Ásia do Sudeste é, de facto,
uma das regiões mais poderosas em termos de crescimento, e é, mas só que esse crescimento foi possível, e está sendo possível, apesar de todos estes pequenos conflitos que eu mencionei. E na África a situação é idêntica. Nós também temos conflitos, mas não são conflitos que estão a impedir o crescimento de mais de 5% na última década e meia. Portanto, temos que comparar o que é comparável. E porquê que em África há todo esse crescimento? Normalmente as pessoas dizem, por causa das matérias-primas, os africanos exportam commodities e, portanto, houve um super ciclo das commodities e essa é a razão principal do crescimento africano. Mentira. Mentira. As commodities representam 1/3 do crescimento africano, 2/3 vem do consumo interno. Uma situação muito parecida com o Brasil. Não é isso que as pessoas imaginam. O peso das commodities tem vindo a baixar de tal forma na composição do crescimento africano que, neste momento, apesar do super ciclo das commodities, como se diz, ter chegado ao fim e os preços começarem a baixar, nomeadamente o petróleo, não é preciso ir mais longe do que no arauto do liberalismo, que é a revista The Economist, ler o editorial que eles fizeram há 5 semanas atrás, que diz, pela primeira vez, a baixa dos preços das commodities não vai afetar grandemente o crescimento africano. Não sou eu que digo. É Economist que diz. Mas não é só Economist. É Economist, é Ernst & Young, é a McKinsey, é o Boston Consulting Group, é o Pricewaterhouse. Todas as instituições especializadas em dar conselho ao setor privado estão favoráveis ao crescimento africano. E porquê que esta ideia não penetra a nível dos grandes mídias? Só nos mídias especializados? Porque o Financial Times já diz as coisas certas. O Financial Times fez uma cimeira sobre o desenvolvimento da África em Londres há 6 semanas atrás, convidou-me a mim para ser o orador principal. Isto não aconteceria há uns anos atrás, porque querem ouvir um outro discurso. E porque acreditam que este discurso tem fundamento. Mas não penetra a grande mídia. E não penetra a grande mídia porque a narrativa sobre a África está marcada por uma visão extremamente pessimista e cada vez que acontece uma qualquer coisa, essa visão pessimista é alargada a um extremo que é difícil de imaginar. Então vamos dar o exemplo do Ebola. Portanto, como sabem, houve um problema sério de Ebola na África Ocidental que afetou 3 países, a Guiné-Conakry, a Serra Leoa e a Libéria. E segundo as projeções do Centro de Controlo de Doenças dos Estados Unidos, um dos organismos mais especializados do mundo em matéria de pesquisa sobre saúde, este problema dos 3 países iria multiplicar-se de tal forma que a previsão que eles publicaram é de que em janeiro de 2015 a África teria 1 milhão de casos de Ebola. Vocês sabem quanto é que teve no final? Até agora, 19 mil. De 19 mil para 1 milhão. Por sua vez, o Banco Mundial fez uma projeção sobre o impacto económico do Ebola, em que dizia que o impacto seria de 32 bilhões ou 1.000 milhões de dólares. Nós, imediatamente, na Comissão Económica para a África, publicamos um relatório desmentindo a possibilidade desse cenário, por uma razão muito simples. Vejamos, a economia dos 3 países afetados representa 6,5 bilhões de dólares. Esse é o PIB dos 3. O que, por sua vez, representa 0,68% do PIB africano. 0,68% do PIB africano. Eu fiz várias entrevistas dizendo que era menos de 1% do PIB da África, para não insultar os países. Não é? Porque era 0,68%. Até parecia ridículo. Como é que, com um PIB de 0,68% da África, se pode impactar o continente na ordem dos 32 bilhões de dólares? É uma coisa absurda. Mas isso foi publicado em toda a imprensa internacional. O 1 milhão de casos e os 32 bilhões de impacto.
E no final, o Banco Mundial, neste mês de fevereiro, publicou um relatório dizendo que o impacto afinal seria de apenas 3 bilhões de dólares. E esse estudo, que vai de 32 para 3, ainda é falso. E nós podemos provar isso depois com os factos, porque isto ainda é uma previsão, e nós sabemos que os factos não vão provar a realidade dessa análise. Vou-vos dar um exemplo do tipo de confusão que se fez para chegar aos 32. Chegou-se à conclusão de que isto poderia afetar o preço de determinadas commodities e, por causa desse impacto indireto, os investidores iriam provavelmente investir noutros países. Isso não aconteceu. As companhias mineradoras que estavam presentes continuaram a investir. Aquelas que tinham a intenção, mas não tinham começado, postergaram esse investimento, mas não disseram quando é que vão retomá-lo. Mas, independentemente dessa importância, e aqui vem a questão das commodities, dos investimentos na área dos recursos naturais, as pessoas esqueceram-se de alguns detalhes. Por exemplo, 1/3 da economia da Libéria, o país que na altura tinha mais casos, 1/3 dessa economia são remessas de imigrantes. E o que é que aconteceu? Os imigrantes mandaram mais dinheiro. Portanto, acabou por haver um efeito até positivo em relação a um dos elementos mais importantes da economia. E nós acabamos tendo uma situação em que hoje em dia está já confirmado de que em 2014 nenhum desses países entrou em recessão. Os 3. E estamos a falar do 0,68% do PIB africano. Quanto mais o resto. E, portanto, nós temos este tipo de situação. O Ebola é um exemplo, mas já vos falei dos conflitos, é outro exemplo. E podia falar, portanto, da questão do impacto das seitas religiosas, e nomeadamente do Boko Haram. Eu acho que nós estamos a viver neste momento as últimas semanas do Boko Haram enquanto movimento com as características que tinha. Vai continuar a fazer o que faz hoje em dia o Al-Shabaab, que é fazer atentados à bomba, etc. Mas não vai conseguir mais controlar território. Portanto, nem o Al-Shabaab controla neste momento, nem o Boko Haram vai controlar. E, portanto, atentados, infelizmente, também acontecem em Madrid, e acontecem em Paris, e acontecem em várias partes do mundo. Isso é um outro fenómeno que nós também temos que resolver, que é um fenómeno de terrorismo internacional, não é um problema africano. Mas controle do território não vai acontecer. E, claro, temos essa questão espetacular do colapso da Líbia. Eu não quero entrar aqui em detalhes, mas sei que esta plateia pode imediatamente ver o que é que se passou na Líbia. Não é? Portanto, foi uma repetição do que se passou no Iraque, foi uma repetição do que se passou no Afeganistão, do que está a passar no Iêmen, que é essa tendência de fazer regime change, mudança de regime, sem pensar nas consequências das intervenções e sem preparar, digamos, um contexto de envolvimento dos atores regionais. E querer fazer a coisa com a bomba. Não é? E, portanto, depois com as consequências que nós sabemos. E é muito interessante dizer que a maior parte dos africanos que vão para Lampedusa são africanos que vêm da Somália, que vêm da Eritreia. Eles passam através da Tunísia e largam-se ao mar através da Líbia. Vocês sabem qual é o ponto de convergência entre estes 4? Somália, Eritreia, Tunísia e Líbia são antigas colónias italianas. E eles vão para a Itália. Portanto, aqui ainda estamos a viver os restos mortais de uma relação colonial. E com as características demográficas que são também importantes de ter em conta. Portanto, eu queria dizer que este problema da narrativa não vai desaparecer, nós combatemos essa narrativa, mas nós estamos também conscientes de que proclamar a transformação da África é um slogan. Como é que nós transformamos esse slogan em algo mais real? Demonstrando que este nosso crescimento dos últimos 15 anos é um crescimento sem qualidade. Nós dizemos que esse crescimento não presta. Porquê que não presta? Porque ele não toca nas estruturas fundamentais da economia. Continuamos a ter a mesma estrutura económica.
É uma estrutura económica em que, digamos, o grande produtor de receitas de exportação são as matérias-primas. Essas matérias-primas são responsáveis por quase 70% do investimento de infraestruturas. Ou seja, faz-se infraestrutura para levar a matéria-prima para o porto. E depois do porto se exporta sem transformação, sem qualquer adição de valor. Portanto, este modelo faz com que a África exporte também, com esses produtos, os seus empregos. Porque vai ser transformado alguns noutro lugar. E a estrutura económica é ainda pior no que toca à agricultura. Temos uma agricultura que não evolui, com índices de produtividade mais baixos do planeta e sem sairmos, digamos, de um patamar que permita que a própria segurança alimentar seja observada no continente, muito menos o potencial agrícola que o continente tem para exportação e transformação. E, portanto, se assim é, nós temos uma agricultura não produtiva, uma industrialização que não se desenvolve, uma integração regional que não permite a extensão dos mercados na África e um setor de serviços que está em franco progresso, num boom de desenvolvimento, mas que, na maior parte dos casos, integra a economia informal e não formal, nós temos aqui uma receita que não serve para nada. Quer dizer, esse crescimento aí produziu qualquer coisa como, vou dar só um número que é o mais chocante, os 3.000 africanos mais ricos, têm 400 bilhões de dólares. Quer dizer, o que é que a gente faz com isso? Se eu há bocado estava dizendo que os bancos centrais da África têm 500 bilhões de dólares e os 3.000 mais ricos têm 400. Quer dizer, temos aqui um problema sério. É este o desenvolvimento que está sendo produzido com o nosso crescimento. Como é que nós fazemos essa transformação? Essa transformação estrutural é baseada em 4 princípios. O primeiro é transformar completamente a produtividade agrícola. O segundo é de provocar a industrialização através de 2 pontos de entrada: o agronegócio e a transformação das matérias-primas, porque são as nossas vantagens comparativas. São coisas que nós temos, podemos controlar. O terceiro é de fazer a formalização da área de serviços. E, finalmente, o quarto é criar um grande mercado africano integrado. Nós somos 1 bilhão de africanos. Em 2050 seremos 2 bilhões. Isso é um crescimento exponencial. Haverá em 2050 mais africanos nas cidades do que há africanos hoje. Portanto, uma urbanização também a mais rápida da história. E, portanto, se nós não fazermos face a este tipo de desafios estruturais, nós não vamos poder dar conta e o nosso crescimento não serve para grande coisa. Portanto, é isso que nós temos que mudar. Portanto, é uma mudança que necessita de uma mudança também na maneira de liderar. O pensamento africano está, neste momento, a pôr em causa a forma como nós resolvemos os problemas. E o debate principal é sobre o financiamento do desenvolvimento. Se nós queremos modificar completamente a África, vamos financiar isto com o quê? Com a ajuda. E, portanto, até agora, os nossos dirigentes tinham praticamente toda a sua atenção virada para a ajuda ao desenvolvimento. Então, nós quisemos mudar esse roteiro. A ajuda para o desenvolvimento representa 52 bilhões de dólares na África. As remessas de imigrantes são 62 bilhões. Só os nossos conterrâneos que estão no estrangeiro mandam mais do que ajuda ao desenvolvimento. Ninguém trata dessas remessas como uma oportunidade produtiva. Com algumas exceções. Há 5 países que agora têm políticas mais sofisticadas para utilizar as remessas de imigrantes. Os nossos fundos de pensão estão a tocar os 200 bilhões de dólares e só há 3 ou 4 países que têm uma estrutura sofisticada de utilização dos fundos de pensão. Nós temos um problema fiscal
a menor pressão fiscal do planeta. Os africanos são os que pagam menos impostos em relação ao tamanho da sua economia, em percentagem. Toda a gente arranja maneiras de não pagar. Temos uma ineficácia total nos nossos sistemas aduaneiros, a tal ponto que, num estudo que nós fizemos sobre tráfico ilícito de capitais, vimos que os valores declarados de exportações da África, comparados com os valores declarados nos sítios que importaram os mesmos produtos, havia um déficit anual de 60 bilhões, que desaparecia entre A e B. E, portanto, quando nós vemos todas essas características, nós obrigamos os líderes a dizer: afinal, nós temos dinheiro, mas não estamos a utilizar os nossos meios para o desenvolvimento. O financiamento para o desenvolvimento na África é um debate sobre a utilização dos meios africanos. E o principal transformador desse debate tem que ser os bancos centrais. Nós temos estado a reunir com os bancos centrais para mostrar que os nossos estudos nos dizem que 95% dos fundos controlados pelos bancos centrais são investidos em 4 categorias de produtos financeiros. Fundos do Tesouro americanos, Eurobonds, veículos financeiros AAA nas agências de rating e mutualização através de esquemas de investimentos em pacote. Esses 4 instrumentos não investem em África. Portanto, as nossas poupanças são dadas para utilização por veículos financeiros que não investem em África. Apenas 5% desse dinheiro é investido em África. E a grande diferença entre o take-off industrial da China há 30 anos atrás e aquele que nós queremos que aconteça na África é que, na altura, a China tinha níveis de poupança equivalentes à África. Os da África não são conhecidos, estão agora a ser conhecidos com os nossos estudos, mas tinham os níveis de poupança equivalentes à África, mas controlavam a poupança, porque não utilizavam neste tipo de instrumentos. Não punham dinheiro em fundos do Tesouro americano. Vieram a fazer muito mais tarde. Bom, e os retornos são escandalosos. São escandalosos. Vou dar só um exemplo dos grupos de países que faz parte do Franco CFA. Tem um acordo com o Banco Central de França, como nós sabemos já não é um banco emissor, mas é um dos membros do consórcio do Banco Central Europeu. E, portanto, nesse acordo, os países membros da zona CFA têm que pôr uma percentagem do seu PIB em reservas. Neste momento são 200 bilhões de dólares. Esses 200 bilhões de dólares são geridos conjuntamente com o Banco de França. E essa gestão está a dar um retorno à volta de 0,4% a 0,5%. E toda a gente sabe que isso é uma mentira. Basta dizer que, quando o Banco Central Europeu decidiu que todos os países teriam que salvar as economias em perigo, Portugal, Irlanda, Grécia, Chipre, cada país tinha que dar, em proporção do seu tamanho económico, um empréstimo aos países em crise, mas um empréstimo concessional, que foi mais ou menos à volta dos 4%. Portanto, isto significa, em termos técnicos, que o Banco de França dá a quem deposita africano no seu esquema 0,4% de retorno e empresta a título concessional a um país em crise europeu a 4%. Portanto, nós não podemos continuar a ter bancos centrais que utilizam o dinheiro da África fora da África e não para a África. Mas isto é um problema que tem a ver com a forma de classificação do Fundo Monetário Internacional, do Banco Internacional estabelecido em Basileia, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, etc. Portanto, tem tudo a ver com, digamos, um tipo de debate que é muito mais importante nós termos que o debate sobre a ajuda ao desenvolvimento. É esse debate que a gente tem que ter. Não é o debate da ajuda ao desenvolvimento. 52 milhões não é grande coisa. Eu costumo dizer um pouco em provocação, quando falo com as autoridades da OCDE, etc.,
O que vocês dão à África é o equivalente ao pacote para salvar a economia da Ucrânia. Exatamente das montanhas. Portanto, vamos pôr as coisas em pratos limpos. Não é? Estamos a falar de um continente com 1 bilhão de pessoas e isso é o equivalente ao pacote de salvamento da Ucrânia. E nem falamos, digamos, dos montantes do Fundo Monetário Internacional, porque o Fundo Monetário Internacional, neste momento, tem, digamos, um pacote de atividades no continente que anda à volta dos 6 bilhões de dólares, o que não é nada, não é? Porque o Fundo Monetário Internacional deixou de ser internacional, é um Fundo Monetário Europeu, não é? Porque, neste momento, 72% das suas intervenções são para a Europa. E, portanto, é cada vez mais um Fundo Monetário Europeu e não internacional. As outras funções que ocupa, claro, são funções reguladoras, que são importantes a tomar em conta. Portanto, nós temos consciência de que o financiamento africano tem que ser financiado pela própria África. E, claro, estamos muito felizes de ver que há um aumento do interesse internacional, sobretudo dos países asiáticos. Neste momento, há uma competição muito, muito forte entre China, Índia e Japão. E, ao contrário do que se pensa, a ordem entre estes três é primeiro Índia, 2 Japão, terceiro China, em investimento. Porque os investimentos chineses são muito visíveis, infraestrutura, e os outros investimentos são um pouco mais camuflados. E também é preciso não perder em conta de que o principal investidor na África continua a ser os Estados Unidos da América, embora também não apareça. Muito calmamente, sorrateiramente e por detrás, enquanto os outros fazem barulho. As pessoas confundem o facto da China ser o principal parceiro comercial da África com o facto de ser o principal investidor. São duas coisas diferentes. E, portanto, o estoque de investimentos dos vários países em desenvolvimento no continente, o primeiro país em estoque é a Malásia. Ninguém sequer imagina. E, portanto, não aparece no roteiro dos jornalistas. Portanto, é importante desconstruir a imagem negativa do continente, é importante ser crítico em relação ao facto de que as estruturas das nossas economias não estão a produzir os resultados desejados e é importante nós podermos ter um controle para que o futuro seja financiado pelo próprio continente. São estas 3 mensagens que saem de toda esta proposta da Agenda 2063. Eu vou parar aqui porque depois tenho a certeza o debate vai nos levar a outros elementos e dimensões interessantes que eu poderei também esclarecer. Muito obrigado.